Olá, bem-vindos a mais uma chazada de bola. Hoje aqui com o Cláudio. Cláudio, como é que estás? Como é que tem sido esta paragem, que tem sido a mais longa interrupção entre uma época e outra? O que é que tens feito e como é que estás? Olha, antes de mais, boa tarde. Dar os parabéns, primeiro que tudo, a esta iniciativa. Penso que tem sido, pronto, temos passado por este fenómeno desta pandemia que tem sido uma coisa extremamente negativa, mas isso também, por outro lado, também tem trazido estas coisas positivas que são esta, este fenómeno que tem havido de quarentenas da bola, estes vossos programas. Eu penso que tem sido uma coisa fantástica, tem sido muito bom para a partilha de ideias, para ouvir experiências de outros treinadores. E está aí um monte de conhecimento à mão de qualquer um, basta a gente saber filtrar, ouvir, e tem sido muito bom, e dar-vos os parabéns por isso. Olha, Obrigado. esta pausa tem sido essencialmente para fazermos um balanço da época que terminou, que a nossa época terminou mais cedo. Tem sido para fazer um balanço, vimos os nossos jogos, analisámos o que tínhamos a analisar. Tem sido também essencialmente ver jogos de futebol de outras equipas. Temos visto muitos jogos mesmo. Ver jogadores também, estamos sempre também a tentar identificar os jogadores. Tem sido, no fundo, tem sido muito. Acabou o campeonato, mas tem sido o futebol, tem estado sempre presente, que a gente também não somos capazes de desligar nunca a 100%, e por E isso convém construir a base de dados, né? E sempre aumentar a base de dados. é um bocado também, é verdade. A gente tem que ir vendo também jogos para também sabermos, pronto, para já porque é a nossa paixão, não é? E depois pelo que estás a dizer também, para identificar jogadores de futuro, isto, É para estarmos mesmo, preparados para por tudo vezes, passar. para reparar em detalhes e ideias Exatamente, diferentes, porque não podemos sem só dúvida, ser agarrados às nossas ideias, às vezes temos que ver as ideias dos outros sem dúvida, sem para dúvida. aproveitar, né? Tem havido jogos fantásticos, e tem havido jogos muito bons mesmo de se observar. Ainda ontem tivemos um jogo formidável entre o Braga e o Rio Ave. Pois foi. E para quem gosta disto, tem sido ver muitos jogos mesmo, ver muitos jogadores, o que tu dizes mesmo, ver pormenor, ver detalhe, porque às vezes nós durante a semana temos tanta coisa e temos tantas coisas para fazer e para ver, que às vezes há aqueles pormenores que a gente não consegue detectar logo, e agora temos tido tempo para focar nesse detalhe que pode ser bom para o futuro, né? Que pode nos ajudar ainda a catapultar mais o nosso jogo, que é sempre o Sim, nosso objetivo. eu acho, Cláudio, que cada vez mais vivemos numa época muito inovadora, que vemos coisas. Eu lembro-me de ver um livro na época passada, deves ter visto, do Barça contra a Real Sociedade, que aquilo estavam os jogadores todos espalhados pela área e não havia barreira. Ou seja, pá, Sim, 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 sim. estas coisas que nos fazem pensar, será que isto tem mais sucesso? Não, não tem. E é Claro, muito engraçado, não é? E sem hoje em dúvida. dia temos mesmo que estar atualizados, não? É isso mesmo. Nós queremos estar atualizados, e também, se queremos estar sempre a evoluir, temos que ter também humildade de ver outras equipas, ver outras ideias, ver outras propostas, e também estar aberto sempre a coisas novas, que é fundamental para que a gente não fique sempre no mesmo patamar, e a gente possa evoluir. É, exatamente. Senão, quando pensas que Por isso, sabes tudo, ficas é, preso ao passado. Ou seja, porque o mundo exatamente. está sempre em andamento e tu ficaste parado no Claro, passado. claro. E tem sido isso, tem sido consumir, sobretudo consumir muitos jogos de futebol, muito Primeira Liga, Liga Espanhola, a própria Liga Inglesa. Tenho visto mesmo muitos jogos. E pronto, é uma coisa positiva, lá está, uma das coisas positivas desta paragem foi poder estar focado também a ver outros jogos e outras coisas que também têm as suas Exatamente. coisas positivas. Cláudio, em relação à tua carreira, como é que começou? Como é que surgiu aqui o sonho de ser treinador? Como é que começou toda esta aventura? Então, olha, eu não tenho, ao contrário de muitos treinadores, eu não tenho nenhum passado ligado ao futebol. Eu não tenho ninguém, não tenho nenhum familiar ligado ao futebol, nunca fui jogador de futebol, apesar de sempre gostar em miúdo, como qualquer miúdo, adorava jogar na rua, passava horas a jogar na rua. E sempre adorei futebol, e sempre tive ali aquele bichinho. E depois, mais ou menos na altura em que apareceu o Mourinho, e em que despertou ali aquele fenómeno Mourinho, comecei-me a interessar e comecei a tentar ver as coisas com outros olhos. Eu lembro-me de ler um livro do Mourinho, eu acho que tinha pai 14 anos ou 15 anos, né? Lembro-me de ler um livro do Mourinho e fiquei muito, muito entusiasmado, e a querer saber mais. E a partir daí comecei a fazer a minha própria pesquisa, a produzir o meu próprio conhecimento, a ler, a investigar, a tentar meter dúvidas a quem sabia mais do que eu. Tentei sempre começar a ver isso, até que quando acabo o secundário já tinha a certeza de que queria mesmo ir para a Faculdade de Desporto, queria tirar um curso, porque queria mesmo ser treinador de futebol.
Eu lembro-me até na altura que me inscrevi na faculdade, toda a gente me dizia, pá, vais para desporto, mas vai para a área escolar que abrange tudo. E tu assim depois logo vês. E eu, não, eu vou para a faculdade, eu quero mesmo ir para a área do treino. Fui mesmo, especifiquei mesmo no ramo do treino em futebol. Ou seja, nunca passou pela minha cabeça ser professor de educação física ou trabalhar num ginásio, eu queria mesmo ser treinador. E pronto, fui para a faculdade. Olha, desculpa estar a interromper, mas Sim, sim, sim. foi uma das razões que eu não entrei em desporto, era essa ideia que havia. Eu, quando me candidatei à faculdade foi em 2006 Sim, e era aquela, vou para desporto para quê? Para ir para professor de educação física, eu não gosto de professor. Bem, lá sim. está, eu verdei por outra área de economia e Uhum. era marketing e publicidade. Lá está, olha, uns anos mais tarde Sim, voltei a tirar os cursos e agora o mestrado. exatamente. Pá, Espero ainda ir a tempo. claro que sim, isso há sempre tempo. Isso para a questão do Não, tempo, mas se isto nós para formos... dizer que havia esse paradigma Sim, de sim, sim. desporto era para professores de educação física. Era, e havia, eu sempre muito, passei por esse comentário muitas vezes, que era, vais para o desporto, mas vai para a área que abrange educação física, porque ser treinador é muito difícil. Até sempre ouvi isto. Mas eu tinha, depois estou uma pessoa que tem, quando meto uma coisa na cabeça, sou muito, muito obcecado. E o futebol Exato. começou a ficar uma obsessão. Aquilo já não era um sonho, já era uma obsessão. Aquilo já era uma coisa mesmo que tinha que ser. Não tinha plano B. As pessoas diziam, mas tens de ter um plano B, porque isto viver do futebol aqui, para uma pessoa como eu, que não tenho qualquer passado ligado ao futebol, toda a gente dizia, tu és maluco. Mas fui fazendo, fui para a faculdade, fui para especificamente futebol. Eu lembro-me que até aos 17 anos candidatei-me ao nível 1 na Associação de Futebol de Lisboa, depois recebi uma carta a dizer que não podia, Isto há quantos anos? além, não era maior de idade e não tinha nenhuma época como jogador, que aquilo na altura tinha os critérios para ser jogador, então mandaram uma carta a Exato. dizer que não podia, fiquei todo chateado, fui para a faculdade e depois a faculdade teve também um papel importante. Também conheci colegas e professores que também me influenciaram e também me ajudaram muito e tive sempre também um cuidado muito grande em pensar pela minha cabeça. Eu gostava de ouvir as outras pessoas sempre, não estou com isto a dizer que nunca partilhava, nem nunca queria ouvir, pelo contrário, foi sempre fundamental falar com professores, falar com colegas, mas ficava sempre com aquela dúvida e ia para casa pensar sempre, será que não me limitava a ouvir a resposta e é isto, não, queria sempre mais qualquer coisa. E comecei sempre a ler muito, lia muitos livros, lia muitas coisas que encontrava. Comecei depois também durante a faculdade também queria começar a treinar, queria começar a experimentar. Então lembro-me que um colega meu me levou, vamos ali ao clube onde eu estou, acho que eles estão a precisar lá de um estagiário. Eu acho que na altura era para sub-10, para sub-11, futebol de 7. Eu fui todo contente, deram o meu equipamento, fiquei todo contente, a ganhar zero, como é óbvio, mas estava todo contente, 3 vezes por semana, com o jogo ao sábado de manhã, estava super realizado. Depois Exato. fui sempre fazendo o meu percurso. Depois fui fazendo a faculdade. Enquanto fui fazendo a faculdade, fui passando por diversos clubes. Depois na formação, comecei em 2011. Estive em várias equipas de futebol de 7. Fui também adjunto em juvenis, sempre na distrital, sempre em clubes também que estavam inseridos em nível distrital. Lembro-me que fazia 50 km, cheguei a estar num clube que era a 50 km da minha casa. Eu ia todo contente. Eles diziam, mas não temos dinheiro para te pagar, não faz mal. Porque eu sentia que aquilo me realizava e que eu acreditava muito que aquilo me ia levar a algum lado. Eu acreditava, não, eu agora, é verdade que eu não estou a perder dinheiro para ir treinar porque faço 50 km, mas eu acredito mesmo que o meu percurso mais à frente vai ser melhor porque quero mesmo investir nisto. Não, e era mais uma experiência que te iria dar mais qualquer coisa, sabe? Exatamente, exatamente. E essas experiências foram muito importantes nesses contextos porque me permitiu experimentar, permitiu-me errar, permitiu-me ver o que é que estava a fazer mal, reflexão. Nós estarmos no campo, seja em que realidade for, é muito importante porque te permite mesmo fazer balanço das coisas, experimentar, falhar. Acho que é muito importante o contacto com os jogadores, sejam eles juvenis, júniores. Numa primeira fase é sempre muito, muito bom porque te vai criando problemas no dia a dia que tu depois não estavas à espera e tens que conseguir resolvê-los, e isso vai-te dando uma bagagem muito positiva. Pronto, e continuei no meu caminho nesses clubes até que vou para um clube depois também longe de casa, mas já não era 50 km, era na zona de Cascais, moro em Lisboa, era o clube, era o Cascais. Vou para o Cascais e fazemos lá uma época muito boa com iniciados. No ano a seguir, onde também pude experimentar muitas coisas mesmo, gostava muito dessa equipa, era uma equipa sub-15, penso que foi em 2014. Gostava muito dessa equipa, experimentámos uma série de coisas que começaram a fazer sentido também na minha cabeça e comecei a identificar coisas que queria muito para a minha forma de jogar e de treinar. Cometi os meus disparates
certeza absoluta. Na altura, para mim não eram disparados. Hoje em dia, se calhar olho para trás e pá, não devia ter feito aquilo, mas faz parte Mas também do isso acontece crescimento. a todos, não é? Acho que deve haver poucos treinadores que não os façam, Sim, não é? exatamente, faz parte também do crescimento. A gente também pá, comete erros e depois mais à frente a gente olha para trás e vê, pá, se calhar naquela altura eu fiz isto mal ou fiz isto, podia ter feito de outra forma. Pá, faz parte, acho que isso faz parte do crescimento. E depois quando vou iniciar a segunda época no Cascais, já depois de ter passado mesmo em muitos clubes, recebo uma chamada do coordenador do Estoril, do Pedro Alegria, que queria falar comigo, queria reunir comigo. Eu fui lá e falei com ele e com o Glial, que ainda neste momento é o diretor de formação do futebol de formação de Estoril e o coordenador. Convidaram para ingressar na equipa técnica dos Júniors, para ser adjunto do Sub-19 e para assumir uma equipa no futebol de 7. Isto foi logo praticamente no início dessa época. Estava na segunda jornada, se não me engano, com os juvenis do Cascais, que tinham-me convidado para ficar no Sub-17. Recebi esse telefonema, fiquei dividido porque já tinha começado um projeto no Cascais e não gosto de largar as coisas a meio, muito menos logo ao início. Exato. Mas era uma oportunidade única para mim, que queria muito se ingrar no futebol, porque era a primeira vez que eu podia estar num campeonato nacional. Mesmo como adjunto, podia estar num campeonato, era a primeira divisão nacional. Aliás, o Estoril ainda hoje está na primeira divisão nacional de júniores e eu não consegui dizer que não, disse que sim, achei que era um passo muito importante para mim. Entrei na equipa técnica dos júniores, onde eu sinto que aí, a partir daí, sem desligar do conhecido para trás, porque o que foi para trás foi sem dúvida muito importante, nem que seja pela persistência. Às vezes nós estamos, eu lembro-me de estar a fazer viagens de 50 km lá do clube onde eu estava e pá, será que eu estou a fazer, o que é que eu estou a fazer, e não sei, mas depois pensava, não, vou continuar porque temos que ser persistentes. Se a gente quer alguma coisa, por mais difícil que seja, pá, a persistência eu acho que é mesmo uma chave, é mesmo uma coisa mesmo fundamental. E então a partir daí no Estoril começa uma segunda etapa, onde eu estou com uma realidade de jogadores completamente diferentes, jogadores de mais qualidade, jogadores já com outras experiências de campeonato nacional. Mesmo o envolvimento do clube, foi o clube com a estrutura mais forte onde eu já tinha estado até à data, um clube muito organizado, que sabia muito bem por onde é que se guiava. No ano seguinte convidam-me para manter-me na equipa técnica dos Júniors, tive para assumir uma equipa de futebol de 11, depois acabei por não assumir porque não conseguia conciliar com os Júniors. Os Júniors também era uma das minhas prioridades cá no futebol de Sub-19. Conseguimos sempre nos manter na primeira divisão, que era o objetivo do clube. No primeiro ano, quando entrei, eu lembro-me que o clube estava... Eu, quando entrei para treinador adjunto, o treinador principal tinha entrado também há 2 semanas. Porque Okay. aquilo não tinha começado muito bem e o Estoril estava em último e nós conseguimos ali... Pronto, conseguimos acabar por salvar a equipa. Mantivemos a equipa e depois no ano seguinte até nos correu melhor, até tivemos a lutar pela fase de apuramento da campeão. Aquilo na altura passavam 4 equipas, nós ficámos em quinto, ficámos com uma azia, porque foi basicamente os 2 últimos jogos que nós desperdiçámos, falhámos. A passagem à fase de campeão tinha sido uma coisa também histórica no clube. E depois, quando está a acabar essa época, as pessoas sempre me trataram muito bem lá no Estoril, Pedro Alegria, o Glial, o Vitor Neves, sempre me trataram mesmo muito bem, todos os treinadores com quem trabalhei, pá, espetaculares. E quando estou a terminar, sou convidado para ficar como treinador principal dos Juvenis B, que estavam na altura na divisão de honra. Fiquei entusiasmado, que ia ter também ali já tinha tido a oportunidade de ser treinador principal do futebol de 7, mas também naquela altura já tinha manifestado que não queria mais o futebol de 7, queria também experimentar coisas Exato. no futebol de 11. E era aquilo que me entusiasmava mais. E são convidados para os Juvenis B e quando pego na equipa já na parte final da época, porque eles ficaram sem treinador, o Estoril, a SAD, que é ao lado do clube, a SAD tem ligação, mas acaba por ser separado, não é? Nessa altura soube que a equipa, continuei nos Júniors, aí mantive naqueles últimos 2 meses nos Júniors, a acabar a época dos Júniors do Estoril e principal do Juvenis B, já a preparar o ano seguinte, onde me ia manter como principal do Juvenis B, e nesses 2 meses, ali maio e junho, o Estoril abre a equipa de sub-23, diz que tem a intenção de inscrever uma equipa de sub-23 no ano seguinte, pela SAD, uma equipa profissional, e acabo por ser convidado para ingressar na estrutura, na equipa técnica, através do convite do Mr. Lucas Góis e do Pedro Alves, que é hoje o diretor do futebol de Estoril. Convidaram-me e quando tive a oportunidade de passar para a SAD nem hesitei, não, era uma experiência completamente diferente, foi em poder entrar no futebol profissional, ainda que sou 23 era completamente profissional,
com um contrato, a viver daquilo, a poder estar todos os dias só a falar de futebol e só a ter uma realidade de E as futebol. condições eram totalmente diferentes, não é? Já Sim, aqui, sim, já... sim. Eu sou sincero, eu quando me convidaram, eu nem perguntei quanto é que ia receber. Falas de condições, não era só monetárias, né? Falavas de condições Sim, mesmo sim, de. sim, Sim, sim. de condições Sim. não... Exato, a A nível do estrutura, treino, sim, sim. já tens, se calhar, monitorização de GPS, isso tudo, Sim, e é... tínhamos logo, é diferente, é uma realidade diferente porque envolve uma rotina diária completamente diferente. A gente todos os dias no gabinete, tínhamos pequeno almoço, já nos ao clube tínhamos pequeno almoço, tínhamos muitas coisas ao nosso dispor. O Estoril deu-nos muitas condições para desenvolvermos um bom trabalho. E acabei por aceitar, é o que eu estava a dizer. Eles à altura convidaram para ir lá assado, eu lá fui eu sozinho, bati lá, toquei lá a campainha, entrei lá, conheci o Pedro Alves, o Lucas eu já conhecia porque ele, como ia treinar a equipa, era um treinador que vinha do Brasil, que ia pegar na equipa no ano seguinte, e ele estava a observar os júniores, que era a que nossa era equipa, que para estavam já lá. fazer E já a foi aquela seleção. uma vez que ele me abordou a perguntar se eu não queria ser treinador adjunto dele, porque ele não tinha equipa técnica, ele vinha do Brasil. E quando ele me perguntou, eu na altura disse logo que sim. Se era para ir para o futebol profissional, sim, adorava. E ele disse-me, então depois o Pedro Alves vai-te ligar. O Pedro Alves ligou-me, eu lá fui. Antes da gente falar de valores, e eu disse logo que sim, que era uma coisa que eu já procurava há muito tempo, que já andava a perseguir e sempre com persistência. E quando me convidaram, achei que era uma oportunidade única. Sim, isto quando a gente na fase inicial, os valores não interessam, interessam as oportunidades. Depois. Epá, posso dizer que nesse dia fui-me despedir logo do meu trabalho. Pá, fui logo a correr, saí da reunião, peguei no carro, fui logo dizer, olha pá, queria agradecer por tudo, mas eu tive uma proposta para estar na SAD do Estoril e aquilo é full time, eu não tenho disponibilidade para fazer as duas coisas. Foi logo, a malta também já sabia, onde eu trabalhava já sabia que era aquilo que eu queria também, até ficaram todos contentes, ninguém levantou problemas. Eu estava sempre à espera deste momento e eles também, eles estavam sempre a dizer, qualquer dia também vais-te embora, sempre naquele tom de brincadeira, mas acabou por acontecer. Ainda bem. A entrada na SAD foi decisiva, foi muito importante. Pá, por tudo o que tu estavas a dizer também das condições, os jogadores que conheci, jogadores incríveis, além de bons jogadores, sempre aquilo era sub-23, mas havia ali muitos miúdos espetaculares mesmo, mesmo como homens, como pessoas, já ali um grupo fantástico, dos melhores grupos que eu já tive. Fizemos uma época, foi uma época conturbada, onde houve 4 treinadores. Eu quando entrei nunca pensei que fosse correr desta forma, mal eu imaginaria, mas acabou por ser muito positivo para mim, e tenho que dizer a verdade, porque eu acabei por estar na equipa técnica com 4 treinadores diferentes, todos eles Tiveste a diferentes. oportunidade de aprender 4 métodos e 4 maneiras Exato, diferentes de abordar muita coisa. exatamente, exatamente. Treinadores de guarda-redes foi um que depois foi para a equipa, depois veio o outro, que é o Pedro, teve o Peralta, depois veio o Pedro, também aprendi também grande ligação que fiquei com eles, e aquela envolvência diária. Foi uma época conturbada, mas pá, os jogadores sempre espetaculares, conseguiram sempre manter aqui. Os jogadores foram a estabilidade da equipa, eles mesmo, quando o treinador saía, eles já sabiam, este vai embora, vem outro, mas eles sempre a segurar aquilo, espetacular mesmo. Pá, e foi muito importante porque comecei com o Lucas, que tinha uma forma de ver, o Mr. Lucas tinha uma forma de ver o treino e o jogo. Começámos muito bem, a equipa era muito boa, contratámos jogadores de muita qualidade. O grupo era realmente muito bom, estava-se a formar. Antes da primeira jornada, ele abandona, por motivos pessoais, regressou ao Brasil. O Rui Carvalho, que era também um dos adjuntos, faz aquela parte de transição, faz 3 jogos de parte de transição. Chega ao Mr. Alexandre Santos, que está hoje é hoje treinador principal do Alverca no Campeonato de Portugal, onde também foi uma pessoa 5 estrelas comigo, também aprendi muito com ele, tivemos sempre uma relação muito boa, muito positiva, ainda hoje falamos, somos amigos. A partilha com ele também foi muito importante. Depois ele acaba por ter um convite para o Sub-23 do Sporting, vem outro treinador, vem o Rui Santos, que tinha sido adjunto do Miguel Cardoso, e que já tinha estado na estrutura do Braga como coordenador e como treinador. Exato. Onde também foi um treinador que marcou ali deixou a sua marca, porque fez um conjunto de jogos também com vitórias e conseguiu, através do discurso, também impactar ali muito a equipa. Também foi uma pessoa com quem me dei extremamente bem, em termos de partilha, em termos de troca de ideias, também sempre com uma abertura excepcional, também mais uma vez ótimo para mim, porque com outra realidade, outro treinador, métodos diferentes, visões diferentes, mas sempre com uma abertura incrível. E depois, quando pensava que já não ia haver mais mudanças, o Rui Santos também tem uma proposta do Braga B, segunda liga na altura,
ou seja, todos os treinadores que entravam ali, aquilo parece que iam para melhor. Parece não, foram mesmo todos para melhor. E o Rui Santos vai para o Braga B fazer a ponta final na segunda liga e vem o Vasco Seabra, que eu já conhecia, não conhecia pessoalmente, mas já sabia quem é que era o Vasco, já lembro-me dele no Passos Ferreira. Na altura até me lembro do nosso team manager, que era o José Maria, disse que ia ser o Vasco Seabra, disse que não acreditava. Eu não acredito que o Vasco Seabra venha para o Estoril Sub-23, mas no dia a seguir estava lá o Vasco, estava lá o Mr. Vasco. Opa, se as relações com os outros treinadores tinham sido muito boas e espetaculares, com o Vasco foi com quem tive menos tempo, mas foi a mais fácil e a mais rápida de criarmos ali uma empatia muito forte. Nós na primeira semana já sabíamos o que é que me estava a pensar, já olhávamos, rapidamente vimos que olhávamos para o jogo de uma forma muito idêntica, claro que sempre com diferenças, porque não há olhos iguais, mas sempre com muita relação. O jogo que eu queria, o jogo que eu gostava era o jogo que ele também gostava. Eu podia ter um pormenor diferente e ele outro pormenor diferente, e depois essa partilha começou a ser engraçado, porque eu punha esse pormenor em cima da mesa, ele punha o outro e nós ficávamos ali, e depois isto só aconteceu porque o Mr. Vasco tem uma característica muito própria. É um treinador que vê a equipa técnica como eu nunca vi. Ele dá um valor incrível aos treinadores adjuntos, ao treinador guarda-redes, a todas as pessoas que trabalham à volta dele. Ele dá um valor enorme a essas pessoas. Ele respeita muito, ouve muito, permite abertura, mas ao mesmo tempo é um líder. Ele consegue ser um líder e ao mesmo tempo ouvir as pessoas, e quando já chegou a acontecer ele dar uma abertura, ou não, isso eu não tinha muita confiança com ele, mas ele dava uma abertura para nós termos discussões de horas. Nós chegámos a estar no gabinete de Estoril com o Pedro, o treinador de guarda-redes, que também já falou, que ia olhar para nós, e nós ali uma hora e tal a falar de uma coisa que era assim, ou para aqui ou para ali, e a falarmos, mas sempre com respeito enorme um pelo outro. Claro. E o Pedro às vezes dizia, mas eu estou a concordar mais com o Cláudio, agora não, o Vasco é que tem razão, e a gente ficava ali, isto foi muito fácil, esta adaptação foi muito fácil, porque nós rapidamente conseguimos criar aqui uma ligação, e depois para além disso também se tornámos amigos em termos pessoais, ficámos amigos, foi uma coisa muito simples. Ele entrou em fevereiro e nós em abril já tínhamos uma relação já de treinador principal, treinador adjunto e de amigos, porque foi uma pessoa também com quem aprendi bastante mesmo na área do jogo e do treino, uma pessoa que também me fez evoluir muito e olhar para outras coisas que eu também não identificava, ou que também não dava tanta importância, e ele teve muita influência, sem dúvida. E quando termina essa época, diz. Já estou a falar e já... Não. Então, mas é normal. Eu ia dizer, depois se a oportunidade diz que é uma para o Mafra, não é? Sim, depois quando acaba a época no Estoril, até posso dizer, não tem problema nenhum, acho que posso até confidenciar, o Mr. Vasco diz-me logo, olha, não sei o que é que vai acontecer à minha carreira, porque ele tinha saído do Famalicão, está na segunda liga, ele tinha estado no Passos, Famalicão, e veio para o Estoril Sub-23. E ele disse, eu não sei o que é que, se vou ter algum convite, se não, era legítimo, eu não sabia o que é que ia acontecer, mas disse-me logo naquela altura que se tivesse um convite para treinar, que gostava muito que eu fizesse parte da equipa técnica dele e fosse treinador adjunto. Eu também lhe disse logo ali na altura, olha, o meu contrato com o Estoril também acabava, mas eu também disse logo ao Mr. Vasco que tinha todo o interesse em seguir com ele por todos estes motivos que eu já disse, porque para além de ser uma pessoa que dá uma abertura e que dá um valor enorme à equipa técnica, tinha ideias muito próximas das minhas. Isso era muito fácil. É muito fácil trabalhar quando tu te revês no líder, quando tu te revês no líder, na ideia de jogo do líder, na ideia de treino, e esse líder, para além de tu te revês na ideia, ainda te dá abertura para tu também discutir certos pormenores e falares com ele. Isso é o sonho, era o que eu mais queria, trabalhar com uma pessoa assim, e acabou por acontecer. Ele acaba por ter o convite para treinar o Mafra na segunda liga, convidou-me, também aceitei na hora, falei com o Estoril queria renovar comigo, também eu próprio fui lá ao Estoril falar com o Pedro Alves, que também teve sempre um comportamento espetacular comigo, sempre me tratou muito bem, e também abri o jogo com ele, sabia que ele queria renovar, e eu disse-lhe que tinha tido um convite do Mr. Vasco para o acompanhar, e que era importante para mim, e que agradecia por tudo que tinha sido a minha experiência no Estoril, mas que agora sentia que também tinha que dar aquele passo, e assim foi, dei esse passo, saí de uma estrutura como o Estoril para ir para o Mafra, mas eu tinha a certeza do que estava a fazer, porque eu sabia com quem é que estava a ir, sabia para o que é que a gente ia, sabia o que é que a gente ia fazer, não tive dúvida. Muitas pessoas na altura disseram-me,
vais para o Mafra, olha que o Mafra não tem estrutura de Estoril, o Mafra é um clube um bocadinho menos profissional e eu, pá, não me importo, porque eu tenho a certeza que sei muito bem o que é que a gente vai fazer no Mafra. Porque nós tínhamos já as coisas muito bem delineadas na cabeça, sabíamos mesmo aquilo que queríamos, como atingir as coisas, e depois foi-nos dado também a oportunidade de nós fazermos o plantel com o restante equipa técnica, nós todos fizemos o plantel todos juntos, e isso também nos é uma arma a nosso favor, porque nós podemos escolher o nosso perfil de jogador e acabou por correr muito bem, acabaram as coisas por correr muito bem. Olha, Cláudio, basicamente é este o percurso. Já me roubaste uma pergunta que ia fazer, mas hoje em dia já não. Não, mas só para dar aqui também mais chega, hoje em dia já não há muitos clubes que tenham essa abertura, ou seja, a possibilidade de construir um plantel à imagem do vosso modelo de jogo ajuda bastante também depois no processo, não é? Muito. Porque, por certo, se tu chegares ao sub-23 do Estoril e já está a um plantel, tu não podes meter a tua ideia de jogo, se calhar tens de te adaptar ao plantel que tens, não é? Muito. Olha, eu nesse cenário, aquilo que eu acho pronto, isto, cada treinador tem a sua visão. E há muitos treinadores, e não estou aqui a dizer que o nosso é melhor ou pior, há muitos treinadores que pegam num plantel e adaptam-se ao plantel que têm. E têm sucesso, é legítimo. Eles olham para o plantel que têm e pensam, não, eu com este plantel vou ter que jogar assim, 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 porque eu tenho estes jogadores aqui. E é um pouco a filosofia deles. Entram nos clubes e nós somos um perfil que não quer dizer que nós não tenhamos capacidade para fazer isso, não quer dizer que nós não cheguemos a um clube e esteja lá um plantel e a gente consiga colocar o nosso jogo, mas para nós é importante, sem dúvida, nós termos o nosso perfil de jogador, não há como esconder isso, porque se nós temos uma identidade, se temos um modelo de jogo, se temos coisas que queremos ver a nossa equipa a expressar, ela tem que ter intervenientes que se enquadrem e identifiquem com o que nós queremos. Nós não podemos querer jogar em posse e jogar curto e procurar ligações por dentro se temos jogadores que não conseguem jogar sob pressão. Fica muito mais difícil. Não quer dizer que eles não possam ser melhorados, porque a tomada de decisão pode ser sempre melhorada no processo de treino, mas é mais difícil do que se tivermos um jogador logo que se o motivares e o encorajares, ele já faz aquilo, porque ele quer fazer aquilo, é o perfil dele. E por isso, sim, sem dúvida, pá, não há como fugir disso, é muito importante a escolha do plantel. Para um treinador que quer determinadas coisas, tem que ter jogadores com um perfil e não falo só também de perfil dentro do campo, porque também é muito importante um treinador que tenha um líder, também ter um grupo, o grupo que lidera também ser feito de homens, também ser feito de gente que quer vencer, gente competitiva, e isso também faz parte do perfil para o nosso modelo de jogo, porque o nosso modelo de jogo também é um modelo de jogo que tem essa dimensão emocional, tem essa parte mental, que é nós queremos jogadores com vontade de se ingrar, com vontade de melhorar as suas vidas, que vão para o campo e deem tudo. Isso também faz parte do ADN que a gente procura muitas vezes. Sim. No Sub-23, sendo que às vezes a malta diz que, como é uma continuação dos Júniores, achas que o jogador também tem esse perfil de querer sempre ganhar ou é a coisa mais descontraída porque ainda está num patamar intermédio ali de pós-Júniores e Séniores? Sim. Olha, assim, eu acho que isso depois também depende sempre de contexto para contexto, não é? Depende de grupo para grupo, de mentalidade para mentalidade, de jogador para jogador. Os jogadores que eu encontrei no Sub-23 foram jogadores com uma sede enorme de triunfar, porque eles todos queriam mais. Eles todos, Sub-23 para eles era uma fase intermédia. Eles queriam todos muito entrar na segunda liga, na primeira liga. E ainda hoje, e fico contente porque muitos deles, felizmente, conseguiram dar esse passo. Eles todos tinham uma vontade muito grande e isso também foi, lá está, esse perfil de mentalidade também levou que nós fizéssemos uma época muito bem conseguida, para além da qualidade de jogo que eles tinham, a ambição que eles tinham era enorme. Tínhamos jogadores mesmo que queriam muito se ingrar, queriam muito vencer na vida, e não me lembro de nenhum jogador que estivesse um bocado encostado por estar no Sub-23, não. Eles todos que estavam mesmo sempre focados para mais. E tem que ser um pouco essa mentalidade, senão vão ficar para trás e depois ainda vai ser mais difícil eles se ingrarem, né? Exatamente, tem que ter a ambição, mas era um grupo por acaso muito ambicioso mesmo. Olha, Cláudio, outra questão aqui que eu gosto de perguntar a quem passa na segunda liga. Achas que o modelo seria mais interessante se houvesse um play-off? Porque lá está, se calhar havia ali a oportunidade do Mafra estar a lutar por uma subida até ao final do campeonato, se houvesse um play-off terceiro, quarto, quinto, sexto, como existe em Inglaterra, ou achas que assim é mais justo, só os primeiros e como é que vês aí? Eu por acaso nunca, é uma pergunta interessante, eu nunca pensei sobre isso, sou sincero, nunca pensei sobre isso.
Eu penso que o modelo de segunda liga ser idêntico ao de primeira, eu acho que faz sentido também. E é uma prova de regularidade e acho que os que acabam à frente são os que devem subir, porque isto é uma prova de regularidade. Por exemplo, não concordo tanto, se me perguntares, não concordo tanto com o formato do Campeonato de Portugal, em que tu podes fazer uma época com 30 vitórias, que acho que são 16 equipas, podes Era fazer 18, 18, mas pronto, com podes fazer 34. 34, tu podes fazer 34 vitórias, és uma equipa espetacular, vais ao playoff, perdes 1-0 com um gol de penalti aos 90, estás fora. Ou Não concordo empatas, tanto, ou empatas 1 em casa e empatas 0-0 fora. porque eu acho que isso é que eu não concordo, porque uma prova de regularidade, por um detalhe, tu estás fora, é isso é que eu não concordo tanto. Por isso, tudo o que seja uma época de regularidade, de consistência, as equipas quando acabam são as equipas que estão lá em cima, acho que é justo. Acho que é um modelo. Mas percebo a pergunta, nunca tinha pensado só isso, percebo a pergunta que também faz sentido. É porque às vezes, na minha opinião, às vezes esses playoffs abriria se calhar equipas que às vezes estão em sétimo e oitavo lugar, terem sempre algo para lutar até a última jornada e às vezes parece que o campeonato já está feito. Lembro-me não sei se te lembras do Portimonense e do Aves quando subiram na primeira volta, já estava quase feita a classificação. É verdade que isso retira um bocadinho de competitividade, assim como retira também no nosso, na Primeira Motivação Liga. Na Primeira Liga também, quando tu tens Benfica e Porto, logo com 20 pontos de vantagem sobre o terceiro, isso aí é fruto da falta de equilíbrio, não é? Falta de equilíbrio. Exato. Mas sim. Olha, aqui em relação ao Mafra, como é que foi muito difícil a implementação da ideia? Acho que não, da ideia de jogo. Porquê? Porque vocês conseguiram construir um plantel à vossa medida. Como é que foi? Se foi fácil adaptar, porque era uma época nova, né? Treinador novo. Se houve essas dificuldades na fase inicial do campeonato? Não. Como é que foi esta época com o Mafra? Olha, foi algo muito natural, porque, como tu disseste, como já tinha dito, que a gente tivemos a oportunidade de escolher os jogadores. Quando eu digo escolher os jogadores, em conjunto com o diretor desportivo, como é óbvio, passava E de também. certeza numa lista que às vezes era a terceira e a quarta opção, né? E como sabíamos, tínhamos um orçamento também reduzido, né? Pela realidade do clube, tínhamos um orçamento reduzido, sabíamos também que não podíamos falhar, não podíamos, os jogadores que nós escolhêssemos tinham que ser certeiros, porque se falhássemos, era aqueles jogadores que íamos ter até ao final, não íamos conseguir, enquanto se calhar às vezes noutros clubes se contrata um jogador e se vê num mês, não era bem este jogador, e vai embora e vem outro, ali não tínhamos essa possibilidade, então nós tínhamos mesmo de conseguir sentarmos, procurar os jogadores que queríamos para a nossa ideia de jogo, em conjunto com o diretor desportivo, pessoas também que nos ajudaram desde o primeiro dia. O Mafra tem uma particularidade muito grande, é que é um clube muito especial porque as pessoas que lá trabalham e as pessoas que envolvem o clube têm uma paixão enorme pelo clube. Os adeptos, os diretores, o presidente, os próprios jogadores, eles conseguem criar ali uma paixão pelo clube, mesmo não tendo tanto como outros clubes, eles depois têm uma força incrível pela mentalidade que têm e pela paixão enorme que têm pelo clube. E nós rapidamente sentimos isso. Nós, quando chegámos ao Mafra, sentimos logo isso por parte das pessoas, que eles podiam com pouco fazer muito. Nós começámos a perceber isso. Nós com pouco aqui, com a ajuda destas pessoas, nós vamos com pouco vamos fazer muito. Quando eu digo com pouco orçamento. Exato. Com orçamento reduzido. E começámos a ver jogadores. Na altura tinham renovado já alguns jogadores que tinham transitado de um ano para o outro. Eu penso que tinham sido, eu não consigo precisar o número, mas eu penso que para uns 7 tinham transitado de uma época para a outra. Nós, quando chegamos o nosso trabalho para a época foi ver muitos jogos, muitos jogadores, antes da pré-época, ver muitos jogos, muitos jogadores, para conseguirmos atingir os jogadores que queríamos e que podíamos. E na pré-época nós conseguimos, no primeiro treino, por exemplo, eu lembro-me que nós tínhamos 8 ou 9 jogadores contratados, tínhamos 8 ou 9 jogadores e depois os restantes jogadores para fazer número eram júniores, eram jogadores que tinham a experiência. Mas logo desde esse dia, desde o primeiro dia, senti uma abertura dos jogadores, senti que os jogadores queriam, lá está, aquilo que falávamos há pouco, os jogadores ambiciosos, os jogadores que queriam lutar por algo mais, que não queriam apenas fazer uma época porque sim, queriam todos mais, queriam todos melhorar as vidas deles, e quando há esta mentalidade é muito mais fácil para o treinador incutir uma ideia de jogo e uma ambição muito grande. E nós, à medida que fomos fazendo a pré-época, fomos passando as nossas ideias, que eles foram recebendo sempre com uma abertura incrível, sempre disponíveis para aquilo que a gente lhes propunha. Foram chegando jogadores, fomos formando o plantel, e eu penso que a gente, quando entra na primeira jornada, já claro que a ideia de jogo nunca está completa, o nosso modelo de jogo é uma expressão daquilo que nós queremos, mas nunca está completo, mas já tínhamos um esqueleto muito forte daquilo que nós queríamos projetar para o resto do campeonato, já tínhamos lá muitas bases
e acabámos até por fazer uma estreia muito boa, ganhámos o jogo e jogámos muito bem. E a gente fomos conseguindo contratar jogadores dentro do nosso orçamento com grande valor, que depois vieram-se a provar ser mesmo jogadores incríveis, excelentes jogadores, que podiam claramente estar acima, na minha opinião, podiam claramente, a maioria dos jogadores que estão no Mafra, na minha opinião, podiam claramente estar todos noutro patamar, e depois pessoas e seres humanos incríveis, porque se não fosse essa parte humana deles, tinha sido muito complicado, porque não há ideia de jogo que sobreviva se não tiveres um grupo mesmo muito forte, e aquele grupo do Mafra era um grupo muito unido, muito forte, muito lutador, e tinha um espírito vencedor. Era um grupo que tinha um espírito vencedor. Era um grupo que ia jogar à casa de um clube supostamente de dimensão maior e não se encolhia. Não tinha qualquer problema em bater o pé e fazer destemidos, sempre. E foi graças também a essa mentalidade que nós conseguimos colocar as nossas ideias em prática, porque nós propusemos a nossa ideia de jogo, mas eles é que tiveram a coragem de agarrar e de meter em campo todos os jogos. Foram eles que tiveram essa coragem de agarrar a ideia e de meter lá dentro, porque a gente podia chegar ali e pôr a nossa ideia e eles não terem coragem, eles dizerem, eles ficarem com dúvidas, reticentes e a coisa não... Mas não, eles tiveram sempre desde o primeiro dia uma vontade muito grande de agarrar aquela proposta, porque também sentiram que aquela proposta de jogo os podia valorizar, os podia fazer crescer, e assim foi. E assim foi. Todos eles eu acho que se valorizaram, mérito deles, porque tiveram sempre uma coragem muito grande. Eu acho que é muito importante esse espírito que existe de união e de abertura às ideias do treinador, senão basta haver um pouco de resiliência de alguém e aquilo depois não funciona. Claro, claro. Aqui na vossa construção, já dá bocado estava a falar aqui em off na brincadeira, a vossa tática ali, o vosso sistema de jogo era o 4-3-3 ou o 4-2-3-1. Sim. Lá está, mas com tanta dinâmica como, por exemplo, a fase de construção, que era com saída a 3, no qual o trinco baixava, ali um 3-6-1, por assim dizer, olhando a setores. Lá está, estas dinâmicas todas, por vezes era complicado os jogadores estares a dizer, não, a gente joga assim, assim, assado, no sistema tático, não é? Ali é um 4-3-3, 4-4-2, 4-5-1, várias coisas ao mesmo tempo. Mas já está, uma coisa que é muito importante, que é as dinâmicas que vocês implementaram. Claro, claro. É assim, eu concordo que é importante o sistema, porque se tu não tiveres um sistema de ponto de partida é mais difícil de identificares aquilo que tu queres. Tens a referência, né? Exatamente. Tens que partir de alguma coisa, tens que partir de um esqueleto para depois então criar essas dinâmicas todas. Nós nunca demos muito ênfase ao sistema que tínhamos, porque nós dávamos ênfase realmente às dinâmicas. E muitas vezes até ouvia os jogadores a falarem entre eles, mas a gente joga em que sistema? A gente joga em 4-3-3, em 4-4-2, até que no primeiro jogo pré-época a gente mete lá o papel, o 11 que vai jogar, e no papel aparece 4-2-3-1, que tem 2 médios, um 10, os extremos e o ponta de lança. Foi aí que eu acho que foi a primeira vez que eles perceberam que a gente ia jogar em 4-2-3-1. Mas nós, na verdade, nunca nos apresentámos em 4-2-3-1 no campo, era muito raro, porque lá está, é o ponto de partida, mas aquilo desenvolve-se logo para outras coisas que nós... dinâmicas. Sim, nós na construção, como estavas a dizer, é isso que nós procuramos dar soluções aos nossos jogadores de variabilidade para que eles consigam dar resposta a vários cenários em relação ao adversário. Não estou com isto a dizer que nos adaptamos, pelo contrário, nós queremos é que eles já tenham um conjunto de ferramentas para que consigam, quando acontece um cenário, já estarem preparados para bater aquele tipo de pressão. Se vem uma pressão na cara... Estás a dizer, lá está, não pode ser sempre da mesma maneira, se não é fácil, não é? Se o teu adversário faz observação, olha, eles saem assim e pronto. Na nossa visão, porque há muitas equipas que jogam com um sistema de ponto de partida e é aquele sistema, e têm ligações também muito boas. Agora há muitas equipas que jogam em 3-4-3, os jogadores não têm muita mobilidade e não ocupam espaços muito diferentes, mas têm ligações fortes, têm ligações por dentro, por fora, têm lá as ligações todas na mesma. Mas nós acreditamos que ter um ponto de partida e depois dar uma variabilidade de soluções é mais difícil para quem nos pressiona. Então por isso mesmo é que nós tínhamos dinâmicas trabalhadas do médio entrar no meio e os centrais abrirem, com os laterais profundos, muitas vezes o médio a entrar ao lado para também montar a 3 com o médio ao lado da pressão, quando o central se chegava. Muitas vezes tínhamos um jogador depois nas costas da primeira linha de pressão, outras vezes tínhamos o 10 que baixava e já fazíamos 2 jogadores, quando não conseguíamos sair com tanta fluidez, baixava o 10 e já ficavas com uma saída a 3, com 2 médios, com os laterais abertos, os nossos alas quase sempre por dentro, praticamente sempre por dentro, como em zonas interiores. Muitas das vezes até também dávamos a liberdade dos nossos alas identificarem que a construção estava complicada e os próprios alas vinham abaixo para dar uma solução ao central ou ao médio para poder enquadrar outro jogador. E depois a nossa prioridade era sempre construir curto, se assim fosse possível,
porque também não somos agarrados às ideias de se estamos a ser pressionados, temos que jogar sob pressão e temos que arriscar no máximo. Nós queremos realmente jogar curto porque acreditamos que jogar curto nos vai dar garantias e nos vai fazer chegar com maior eficiência às zonas de finalização. É o que a gente acredita. Nós acreditamos que se a nossa construção for curta, por dentro, por fora, tiver várias soluções, nós vamos conseguir entrar na última fase contra a linha defensiva adversária e agredi-los com melhores condições. Mas se a equipa estiver a pressionar toda em cima da nossa grande área, não quer dizer que a gente não procure explorar logo diretamente uma bola nas costas para também garantir essas mesmas condições eficientes. Isto, ou seja, não estamos agarrados a uma coisa, não, a gente está a levar uma pressão incrível, os centrais deles estão praticamente a meio do meio campo e a gente quer sair a jogar porque sim. Não há porque sim, a gente quer sair a jogar para chegar lá à frente com boas condições. Se as boas condições é uma bola longa, a gente mete uma bola longa. Exatamente. Não temos qualquer problema com isso. Olha, Cláudio, em termos de observação e análise do adversário, vocês usavam bastante isso para aproveitar de certeza as lacunas. Quando é que inseriam? Mais no início da semana, a meio, no final? Um toquezinho todos os dias para dar ali o toque aos jogadores? Não, olha, nós no nosso planeamento semanal temos logo em conta o adversário. Não quero dizer com isto que nós nos preparamos logo para nos adaptarmos a eles, não, mas gostamos logo de conhecer o adversário nos momentos todos, incluindo as bolas paradas, gostamos logo de saber previamente o que é que eles procuram, de que forma é que procuram, como é que chegam a determinadas coisas, e temos alguma ligação logo na montagem, no planeamento semanal. O Vasco tem logo algum cuidado em relacionar os exercícios com um bocadinho daquilo que vamos encontrar. Não pondo logo vertente estratégica, porque não é isso que fazemos, porque estamos sempre a treinar o nosso jogo. Estamos sempre focados no nosso jogo, mas podemos às vezes num exercício estar a treinar o nosso jogo e já meter ali uma dinâmica que o adversário vai fazer. Sim, já estão a preparar o treino para o jogo, apenas não estão a passar informação aos jogadores, não é? Exatamente, isso mesmo. Ou seja, eles ainda se calhar não viram o adversário, mas já estão a fazer uma saída a 3 contra uma pressão que vão encontrar. Exatamente. Já os estamos a preparar para isso. E depois normalmente fazemos a análise, separamos a análise dos momentos de jogo de bola corrida com os de bola parada, fazemos os 4 momentos num dia e no dia seguinte os de bola parada, e fazemos no dia que treinamos o treino grande, ou seja, fazemos no terceiro treino da semana. Temos folga, recuperação, depois fazemos um treino e depois fazemos um treino grande, que é o treino onde fazemos mais o nosso jogo coletivo, a nossa dimensão coletiva. Exato. A nossa dinâmica coletiva, e é aí antes desse treino que mostramos o vídeo, para eles já estarem, já perceberem, já dominarem alguns comportamentos do adversário, mas aí também muito importante aquilo que nós encaramos a análise como uma coisa que tem que dar frutos, como uma coisa que nos tem que ajudar e não atrapalhar. Porque sim, é uma questão, como eu digo, dar informação, não de... Isso mesmo. Não dar cá aquela palha. Porque... Não a preocupação, né? Mas aquela informação de, olha, tem atenção a isto. Também mandam, por exemplo, para o lateral, o jogador que vai apanhar e esses vídeos assim? Ou... Nós não fazemos isso. O aspecto individual não é tão... Okay. Nós não focamos muito no individual. Agora, se o lateral em causa, se o nosso jogador gostava de saber mais sobre aquele jogador, a gente está lá para ajudá-lo. A gente quer ajudar os jogadores. Portanto, se ele disser assim, gostava muito de saber mais coisas deste extremo, a gente mostra, não tem problema nenhum. A gente trabalha para mostrar, damos-lhe ali, às vezes até em termos mentais, os jogadores até gostam, alguns, e nós tranquilo mostramos e falamos com eles. Agora, nós, equipa técnica, não achamos que isso seja fundamental, porque a gente pode estar uma semana toda a mostrar vídeos num extremo e depois joga outro. Exato. E aquilo vai tudo por água abaixo e se calhar o jogador no jogo até fica mais nervoso. Estive a preparar-me para um jogador X e agora vem o jogador Y. Pois. Nós não focamos muito no individual. Nós focamos é que a nossa análise seja uma análise que nos ajude. Não precisa ter demasiada informação, porque às vezes o excesso de informação... Eu ponho no lugar dos jogadores. Eu, se estivesse sentado a ouvir um vídeo com muita informação, eu saísse do vídeo, eu não retenho nada do tal e retenho para aí 2 ou 3 coisas. Eu não consigo reter-se num vídeo. Imagina um vídeo de 20 minutos, que nós não fazemos. Nós fazemos um vídeo de 10 minutos, no máximo. Os jogadores, quando saem, se tu perguntasses, fizeres o exercício de perguntares aos jogadores, olha, o que é que tu percebeste do adversário? Há montes de coisas que eles não vão dizer, porque não conseguem reter tudo. Então a gente tem que se focar mesmo naquilo que a gente considera fundamental e sempre relacionado com o nosso jogo. Tem que ser fundamental e de que forma é que vai influenciar o nosso jogo. Não nós olharmos para eles e, olha, se eles fazem isto, temos que nos adaptar. Se eles fazem assado, temos que nos adaptar. Não. Nossa ideia, nossa matriz, a nossa forma de jogar, e depois olhar para o adversário e poder mudar. Quando eu digo mudar, são ajustes, coisas muito pequenas que possam beneficiar o nosso jogo. Sempre à procura de beneficiar o nosso jogo. Porque claro, nós temos que explorar as lacunas do adversário, não é? Isto sem dúvida. Aquilo que eu acho é que hoje em dia, isto é a minha opinião também, vale o que vale, eu acho que hoje em dia fala-se muito de estratégia, eu vejo,
Há o 8 e o 80, na minha opinião. Há gente que não liga nenhuma estratégia e diz que estratégia não serve para nada, que a gente tem que se focar na ideia de jogo e a estratégia não... Eu não concordo com isso, mas também não concordo com as pessoas que dizem não, estratégia é adaptar-te completamente ao adversário, é sujeitares o teu jogo ao adversário para poderes amarrar ou para poderes beneficiar alguma coisa com isso. Não, eu acho que estratégia não é uma coisa nem outra. Eu acho que estratégia é tu, dentro da tua forma de jogar, dentro do teu plano, dentro daquilo que tu queres atingir, promoveres pequenos ajustes que te podem levar a ter um jogo ainda melhor, mas o teu jogo, dentro do teu jogo. E por isso é que o nosso vídeo, quando estamos a apresentar o vídeo, nós estamos, eu acho, não tenho a certeza, nós falamos mais da nossa equipa do que do adversário. Nós estamos a mostrar o adversário, mas estamos a falar da nossa equipa e nós muitas vezes metemos o posicionamento que nós queremos perante o adversário porque nós estamos focados em nós. Eu posso dar um exemplo prático. A bola entra no corredor. Vou dar um exemplo prático que se calhar é mais fácil. A bola entra no corredor e nós queremos que o nosso ala, no momento em que a bola entra fora, que está por dentro, faça um movimento da profundidade entre central e lateral. Nós identificamos que o central desse lado, da equipa adversária, não bascula. Ou seja, fica colocado mais por dentro. E quem persegue ali aquele jogador é o médio. Então se calhar nós vamos falar com os nossos jogadores, porque já é uma coisa do nosso jogo, nós não estamos a inventar aquilo para aquele jogo, já é uma coisa do nosso jogo, se calhar vamos dizer, olha, sempre que esta ala fizer este movimento à profundidade, vai levar um médio com ele e tu aqui podes meter a bola diretamente dentro. Podes meter uma bola no 10 ou no 9 que aparecem logo ali entre linhas. Isto é uma coisa que faz parte do nosso jogo, nós só a vamos é potenciar mais, só a vamos é despertá-la mais, porque está dentro do nosso jogo e vai acontecer mais vezes, acreditamos nós, fruto daquele posicionamento do adversário. Para mim, estratégia, na minha visão, é isso. São pequenas coisas. Se o adversário te vem pressionar na cara ou se te vem pressionar em L, se calhar se ele tiver a pressionar em L, tu podes assumir mais condução, mas lá está, a condução já é uma coisa que nós pedimos aos nossos centrais, aí só vamos alertá-lo e pedir mais ainda, porque lhe dizemos, olha, este avançado normalmente faz este movimento, e tu aqui tens a hipótese de conduzir logo a bola, bater esta primeira linha e depois então definis o passo dentro, fora, variação longa. No fundo A estratégia tem que ser esses pequenos detalhes que a gente dá aos jogadores, que é para o jogo ser melhor e correr melhor para a nossa equipa, não é? É que eu vejo muita gente a recusar a estratégia. Eu vejo muita gente a recusar a estratégia. Se calhar a malta deve pensar, Sim. tipo, olha, estes jogam com 2 avançados, metemos 3 defesas. Isto é estratégia. Não, isso não é estratégia. Isso também é, mas... É legítimo. Há treinadores que fazem e ganham. Pá. Isto hoje em não dia... é só isso que é estratégia, o que quer dizer? Claro, pá, para nós não é isso que é estratégia, mas há treinadores que o fazem, que alteram até o sistema e alteram aquilo tudo e ganham. E vale tudo. Isto hoje em dia vale tudo. A gente tenta as coisas todas, a gente agarra-se àquilo que acredita. E a gente acredita... E nenhuma ideia no futebol às vezes está errada, não é? Porque, claro. Tu dizes, claro, se ganhar, o que é que está errado? Sou eu ou o outro que me ganhou. Exatamente. Pá, se ele muda o sistema e adapta-se ao adversário e ganha o jogo, pá, 5 estrelas, não é por aí. Faz que as armas. Não, mas sim, isto era para dar o retoque, às vezes estratégia não é só ao nível do sistema tático. É às vezes estes detalhes que existem de dinâmicas, de princípios e subprincípios que a gente incuta ali a alguns jogadores que vai ajudar. Exatamente, sempre focado no nosso jogo. Exato. Sim. Cláudio, pergunto aqui uma pergunta mais pessoal. Qual é o teu papel no treino? Tens alguma função? Ou, por exemplo, o Mr. Vasco delega tudo aos treinadores adjuntos e fica lá só a dar não. o papel orientador lá de não. Como é que funciona aí as coisas? Olha, nós trabalhamos muito em equipa. Muito em equipa. Desde o momento em que estamos dentro do gabinete até o momento em que estamos dentro do campo. Muito em equipa. Há muita discussão sempre. Há muita proposta de fazer assim, fazer isto, fazer aquilo. Trabalhamos mesmo muito em equipa porque o Mr. Vasco dá essa liberdade, ele gosta muito, ele valoriza muito a equipa técnica, muito mesmo, e atribui-nos peso a todos os elementos e dá-nos muita liberdade e responsabilidade. Agora, ele é o líder e é ele que é o treinador principal e é o Vasco que é o mentor de toda aquela ideia de jogo e da nossa forma de treinar. Nós somos as pessoas que o ajudamos, que acreditamos muito naquela ideia e naquela forma de treinar e o ajudamos da forma como podemos. Ele, por exemplo, dá-nos a liberdade de estar a dirigir um exercício e pedir a um dos adjuntos, neste caso a mim, ou ao Nuno, ou ao Bruno, pedir a um dos adjuntos para estar focado numa coisa que ele acha que não está tão bem e outro treinador adjunto estar focado noutra. Muitas vezes está a decorrer o exercício, eu estou preocupado com o posicionamento dos nossos alas em organização ofensiva, por exemplo, que eles não estão a conseguir receber bola, não se estão a mostrar bem, e eu estou lá em cima deles, muitas vezes. Se sentirmos que aquilo é fundamental, estou lá naquele momento do exercício, estou ali preocupado com aquilo, e está, por exemplo, o Nuno a ver a linha defensiva,
desse mesmo exercício, a corrigir apoios, a corrigir controle de profundidade. Está o Bruno, por exemplo, focado no momento em que a equipa perde a bola, tem que ter uma reação forte. Ou seja, ele atribui várias tarefas, a gente planeia as coisas por forma a estarmos todos focados em coisas diferentes, que é para conseguirmos retirar o máximo de um exercício. Exato. Basicamente não há as funções são essas. Sou um dos treinadores adjuntos. Felizmente o Vasco é uma pessoa que dá muita liberdade aos adjuntos, a mim como aos outros adjuntos. Faço também a parte da análise do adversário, e apresento aos jogadores em vídeo. Fica aqui. Olha, Cláudia, não sei, em termos de perspectivas, já tens perspectivas para a próxima época, e também pergunto já agora dentro disso, qual é a liga que mais gostas e que ambicionas um dia ser lá treinador principal? E todos esperemos que assim seja. Olha, projetos, nós neste momento terminou a época, terminou da forma como terminou, não podemos jogar lá até ao final. Por um lado foi uma pena, mas por outro também compreendemos, porque pronto, era uma questão de saúde e temos que respeitar, como é óbvio, ficámos com pena, mas percebemos. Neste momento nós estamos focados, como eu te disse, em ver jogos, em ver jogadores, em criar, produzir ainda mais coisas para nós enquanto equipa técnica, e não estamos, já é público que nós saímos do Mafra, não continuámos, não renovámos, e agora estamos tranquilos a ver os jogos, a ver tudo o que der para ver, e não temos nenhuma perspectiva no imediato. Sim, também enquanto não acabar a liga, né, principal, e isto de começar a haver mais diretrizes para a próxima época. Sim, claro que nós temos ambições e queremos muito, sabemos que temos consciência que fizemos um bom trabalho no Mafra, e claro que temos ambições, mas é aguardar, estamos tranquilos, é aguardar para ver o que é que acontece, estamos tranquilos, temos consciência tranquila, fizemos uma boa época, os jogadores também, eu penso que os jogadores também se vão valorizar bastante, o que é uma das coisas que é muito importante para nós, enquanto treinadores, e não digo isto por dizer, é uma coisa importante, nós quando propomos este jogo aos jogadores, é porque acreditamos que este jogo, para além de ser benéfico para a equipa, porque achamos que vamos ganhar mais vezes e vamos fazer mais golos, mas também porque sabemos que individualmente os jogadores podem melhorar e podem crescer e evoluir muito e despertar a atenção de outros clubes. E eu acredito que vai acontecer isso à maioria dos jogadores do Mafra. Porque eles todos merecem mesmo. Exato. Porque lá está, estas boas épocas ajudam sempre depois a despertar interesse. Exatamente. A valorização do jogador é uma das coisas que faz parte do nosso modelo. E em termos de liga preferida? Olha, eu não tenho uma liga que possa eleger como... Já tive. Eu antigamente gostava muito, a liga que eu mais gostava era a espanhola. Eu sempre gostei muito da liga espanhola. Eu era a italiana. Italiana, ok. Eu sou sincero, eu sempre gostei muito da liga espanhola. Eu quando o Guardiola era treinador do Barcelona, acho que não perdi um jogo. Eu adorava ver os jogos do Barcelona, adorava. Isso foi outra coisa, como eu disse há um bocado. Começou o efeito Mourinho, despertou-me interesse, e depois logo a seguir quando veio o Guardiola, passado uns anos no Barcelona, aí foi aquela febre, aí é que eu comecei mesmo a pesquisar, a estudar, a ler, e eu acompanhava muito a Liga Espanhola. Eu este ano não acompanhei tanto, também por falta de tempo. A liga que eu acompanhei mais este ano foi a segunda liga. Foi a segunda liga que eu acompanho mais, porque é uma excelente liga também. Mas a espanhola, sem dúvida. A Inglaterra também é uma liga muito competitiva e também com valores, grandes valores individuais, que acho que também é um contexto muito, muito forte. A liga italiana, eu acho que este ano, eu acompanhei mais este ano o que pude, também pela Roma, porque eu também sou um fã do Mr. Paulo Fonseca, eu gosto muito das ideias, revejo muito e também tentei acompanhar dentro do que pude, e também ao acompanhar a Roma percebi-me que este ano a liga italiana deu um salto muito grande, apesar de ser uma liga mais estratégica, é uma das equipas que se calhar atribui uma dimensão estratégica, mas isso também é engraçado para o espectador. Para quem gosta de futebol também é engraçado ver um Inter a jogar com 3 centrais e vai jogar contra uma Atalanta. Houve aqui este ano eu acho que o campeonato italiano foi muito engraçado também, teve uma dimensão muito, muito positiva em termos de jogo e em termos de trabalhos coletivos. Também gostei daquilo que pude ver, também gostei. E a alemã também... Essa é uma faceta que eu gosto muito da Itália. Se te lembrares, os Juventus em 2012, 13 já jogava ali em 3-5-2 e era a equipa que jogava assim, ou seja, e tanto que a Itália foi os 3 centrais que começaram a surgir muito nas equipas. E agora é moda, né? É verdade, tu vais ver, por exemplo, em Itália, muitas equipas a jogar com sistemas de 3 defesas, muitas mesmo, o Inter, mesmo a Lazio, muitas equipas mesmo a jogar com 3 defesas e com boas propostas de jogo, a pressionarem, sempre a quererem pressionar lá em cima, a pressionarem alto.
é uma liga, eu acho que este ano foi uma das ligas, eu vi alguns jogos agora na paragem, né? Nesta paragem forçada, vi alguns jogos e gostei de ver os jogos que vi, gostei muito, por acaso. A alemã também é sempre uma liga que eu também sempre gostei muito, também. Acho que também tem equipas muito, muito competentes. E acho que também cada vez está a evoluir mais. Cada vez Sim, sim, sim. o modelo de jogo alemão já não é aquele só físico. Já É verdade, nos concordo. últimos 10 anos isso desapareceu por Sem completo. dúvida, sem dúvida. Também tem-se desenvolvido bastante. É. Cláudia, vamos aqui à parte dura, que é a parte do quiz, que é aquela que eu te vou tramar, Pá, que já eu, vi mais com datas e pá, olha, vou tentar números ser não vai ser. bom. Números vou pôr. Vai ser serra abaixo, de certeza, mas bora lá. Olha, vou-te perguntar, qual é o ano de fundação do Estoril Praia? Esse é fácil. 1939. Quem chora ganha sempre. Quem não chora não mama, né? Eu posso dizer porque é que sei essa. Porque há um restaurante na formação que é o 39. Ah, E eu sei que ele é o 39 porque ele é a data de nascimento do clube, da fundação do clube. Por isso é que eu essa sei. olha, vou-te perguntar, quais são os dois jogadores com mais amarelos este ano no Mafra? Quais são os dois jogadores com mais amarelos na Liga pelo Mafra? Espera aí. São dois. Júnior Franco. É, um já acertaste. E agora espera lá. O outro. Juari. Fogo, 2-0. Vou levar 5-0. Tu Pá, tá bom. não pesquisei nada disso. Olha, agora vou-te dar uma que é para ver se isto equilibra. Qual é a maior vitória do Mafra na Taça de Portugal? Foi por 4-0, por 6-2, por 8-0 ou por 8-2? Maior vitória. No Mafra. 4-0, 6-2, 8-0, 8-2. 6-2. Não, foi 8-0. Não sabia. Pá, não tinha conhecimento. 2-1. Olha, o Juari já foi campeão nacional de um país. Qual? O Juari. Agora tramaste-me por acaso. Da Guiné. Foi campeão pelo Benfica de Macau. Pá, Juari. Pá, olha, não fazia ideia. Meu. Não fazia ideia. 2-2. Vamos ver se acertas a última. Bora. Esta última é que eu faço sempre aos adjuntos para os tramar. Ui, ui. Qual é a data de aniversário do Mister Vasco Seabra? Ai! Espera aí. 15 de setembro. Está certo, hein? Foste os primeiros a acertar. Ah, pois é, pá. Olha, garantiste o contrato para o ano, pelo menos com... Já estou safo, pá, estou safo. Olha, Ele vai ver isto, se calhar ele vai ver isto e vai ver, é pá, 15 de setembro, nunca mais eu sabia. subiste mais uns pontinhos no Vasco. É verdade. Olha, Cláudio, foi um prazer fazer aqui esta rúbrica contigo. Olha, mandar-te um abraço do Ricardo, que ele aproveitou para tirar umas férias e a gente Um também abraço para ele também. e fez aqui o programa para lançarmos e Um temos abraço. sempre aí continuidade. E olha, muito obrigado. Em termos de último desafio, vou-te perguntar quem é que queres desafiar para passar aqui nas nossas chazadas. Olha, eu não falei, como não falei com ninguém, mas gostava de ver desafiado o André Ferreira, que é treinador na formação de Estoril, Exato. dos Sub-19, e gostava também de ver o Bernardo Ferrão, que faz parte da equipa técnica do Sub-23 de Estoril. Ok. Gostava muito que eles falassem. Eu já estou farto de os ouvir, mas gostava que eles falassem. Metes aqui a gente a ouvir eles um bocadinho. Não, é tranquilo. Olha. Depois a gente entrará em contacto com ele e se eles estiverem interessados, fazemos aí mais uma rubrica. Olha, deixa-me só também agradecer-te pelo convite. Obrigado. Obrigado. Gostei muito e pá, mais iniciativas destas. Mais iniciativas destas, acho que é espetacular. Nós podemos também dar um bocadinho da nossa experiência e, sobretudo, também ouvir os jogadores, treinadores. Acho que isto é muito importante mesmo para produzir conhecimento e por isso dar-vos os parabéns mais uma vez por isso e agradecer pelo convite. Não, E eu ao é que Pedro, que agradeço. me desafiou. Pois foi. Não, eu é que agradeço, Cláudio. Tem sido muito positivo para nós e gratificante ouvir aqui malta que, lá está, não queria ouvir o Cláudio falar se não tivesse feito este programa e parece que é sempre bom termos as opiniões, porque para nós também crescemos aqui a ouvir
já vamos quase em 100 opiniões diferentes, dá sempre ajuda para nós criarmos uma ideia cada vez mais forte e para aproveitarmos isso para o nosso futuro. Olha, Cláudio, grande abraço. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado, até à próxima. Obrigado.